O esquema criminoso por trás do TikTok, vídeo do Samuel Mori. Vamos ver o que ele tem a falar sobre o Tico-Tico. Olha, uma mãe britânica que perdeu o filho de 14 anos depois de um desafio no TikTok está liderando uma ação judicial inédita contra a plataforma. E a gente segue nesse assunto. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os desafios de rede social terminaram com pelo menos 19 mortes de crianças e adolescentes nos últimos anos. Os casos foram parar na justiça. As famílias acusam o TikTok de usar algoritmos para viciar os jovens com conteúdo perigoso. Acho que vai ter surgimento de muita gente com problemas psicológicos mesmo. Eu acho que vai começar as pessoas a terem muito problema psicológico e muito mais jovem, cara. Do Instituto Alana, que defende os direitos das crianças, o Foguinho e outros recursos do aplicativo funcionam como gatilhos de vício para menores de idade. A ONG encaminhou uma representação ao Ministério Público Federal pedindo uma investigação do recurso e da própria plataforma. What's one invention that's made us worse, not better? What's one adventure that's made us worse? Invention. Maybe short form video. It seems to be rotting people's brains. I decided to delete my Instagram because I just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. I would be on set working, I'd come and sit in my chair and just scroll. And it was becoming a problem. I was just obsessed with it, and I was obsessed to find out what people were saying and what they thought about me. Cara, quem nunca parou no momento ali, tava ali, trica no Reels do Instagram, no Shorts do YouTube, ou no Tico-Tico mesmo. E se passaram 4 horas, cara. Eu não costumo ficar vendo muito vídeo curto, mas eu já me peguei, cara, em pegar ali, sei lá, deitar na cama ali numa tarde e abrir o Instagram ali no celular e ficar vendo os videozinhos ali no Reels e olhar depois um tempão, olhar pela janela, tá escuro, tá ligado? Já cheguei a passar 4 horas e pouco, cara. Eu acho que o meu maior tempo que eu percebi, claro, foi esse, em torno de 4 horas, assim, direto. Aí para e pensa, caralho, cara. Porra, 4 horas nisso aqui, velho. E tudo um conteúdo que não. Tudo tem que agregar, tudo que tem. Não, nem tudo. Às vezes só realmente perder tempo não fazer nada é a melhor coisa que tu tem pra fazer no momento, sabe? Ver um negócio que não vai te estimular o teu pensamento, não sei lá o que, te desenvolver. Não, às vezes só ver uma besteira é o suficiente. Mas 4 horas é muita coisa. Vídeo curto é legal, é uma forma de engajar com o conteúdo, tudo mais, mas também é um vício desgraçado. Né? Tipo, tem gente que perde boa parte do dia pra isso. Querido. Você com certeza conhece essas duas pessoas. Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, CEO da Tesla e proprietário do X, antigo Twitter, e Tom Holland, que é amplamente conhecido por interpretar o Cabeça de Teia nos cinemas. Agora, o que você acabou de descobrir é que os dois compartilham uma coisa em comum com nós, meros mortais. E, infelizmente, não é o valor da conta bancária. Eles revelaram que sofreram impactos psicológicos por consumirem redes sociais, e em especial os vídeos curtos. Isso mostra que ninguém tá imune a esse tipo de problema, nem mesmo um dos homens mais ricos e poderosos do planeta e o Homem-Aranha. Eu tenho certeza que em algum momento você já recebeu um vídeo com essa logo, ou talvez até tenha o TikTok instalado no seu celular. Esse aplicativo se tornou uma febre mundial e hoje possui mais de 90 milhões de usuários ativos só no Brasil. Isso é o equivalente a encher mais de 1000 maracanãs e corresponde a 40% da população brasileira. Bem bizarro. Mas sabia que esse sucesso todo
tudo não foi por acaso? Na verdade, ele foi planejado há mais de 10 anos atrás. Depois de muito estudo por parte de profissionais da engenharia de software, junto de um alto investimento financeiro, esse formato de vídeos curtos se tornou absoluto no mundo atual, fazendo até mesmo o YouTube, que era uma plataforma de vídeos longos, ceder a nova fórmula. E bom, em um mundo tão conectado e rápido, é natural que você queira um conteúdo que entrega o máximo de valor possível no menor tempo. Até porque não faz sentido assistir a um vídeo de 10 minutos sobre, sei lá, como fritar um ovo se você pode assistir um TikTok que te ensina isso em menos de 60 segundos. Ou seja, o que eu quero dizer é que hoje você consegue informação de qualidade, e às vezes nem tanto, muito rápido. Porém, o problema é que esse formato é horrível para o seu cérebro. Toda essa forma de consumir conteúdo afeta diretamente a nossa saúde mental e ainda controla o nosso comportamento. E vai por mim, isso é só a ponta do iceberg. E o TikTok é muito pior do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicativos fracassados serviram de protótipos para dar origem a uma das maiores redes sociais do mundo. Hoje você vai entender a história do TikTok antes e depois dele surgir, como ele fez para dominar o mundo em pouquíssimos anos e todos os problemas que isso causa, como manipulação de dados, incentivo a vícios e até mesmo exposição de menores de idade. E se você é uma pessoa que costuma passar horas escolando vídeos curtos, eu sinto muito, mas a sua capacidade de atenção tá muito prejudicada e provavelmente o seu cérebro tá com sérios danos. Já já eu vou te provar tudo isso. A única forma de se livrar desses problemas é sentando num lugar bem confortável, pegando um cafezinho e dando like no vídeo. Pesquisas apontam que se inscrever no meu canal te deixa mais inteligente. Eu não duvidaria. Assim como essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial listou as 26 habilidades mais importantes que vão aumentar a demanda em até 4 anos, ou seja, 2030. A inteligência artificial aliada a redes e alfabetização tecnológica lideram o ranking. Sabe o que isso significa? Cada vez mais vão surgir vagas pagando salários altíssimos para pessoas que trabalham com isso, como programadores e desenvolvedores. É a sua chance de sair na frente de quem não vai se atualizar. Valeu, hashtag, e agora sim, bora pro vídeo. Pra gente entender o surgimento do TikTok e por que ele funciona tanto, primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo e ver quem são os seus pais. Porque caso você não saiba, o TikTok não foi a primeira plataforma a apostar nesse formato de vídeos curtos verticais. Em 2013, foi lançado um aplicativo chamado Vine, que tinha uma premissa bem simples. O usuário poderia postar qualquer vídeo vertical com no máximo 6 segundos. O objetivo era gerar o oposto do que o YouTube fazia na época, que são vídeos longos na horizontal. A ideia foi tão promissora que o Twitter comprou esse aplicativo por 30 milhões de dólares, que na época valiam bem mais do que hoje. A Vine já tinha conquistado milhões de usuários rapidamente. Um ano após o lançamento, eles contavam com mais de 200 milhões de pessoas ativas todo mês. E os vídeos não eram nem um pouco complexos, era só uns memes aleatórios e engraçados. Muitos criadores de conteúdo, inclusive, migraram para lá na tentativa de conseguir mais público. Porém, o que mais se destacou foi um garoto até então desconhecido. Ele postava vídeos de 6 segundos cantando e tocando seu violão. E você provavelmente já conhece, se chama Shawn Mendes. Já ouviu falar? Graças ao Vine, os usuários poderiam facilmente conhecer novos talentos e conteúdos. E assim, a plataforma foi um sucesso absoluto. Tem um garoto, não sei o que do Vine, que é brasileiro, um rapaz que quando ele era pequenininho, ele fazia vídeos no Vine. Eu esqueci agora qual que é o nome. Ele começou a ser conhecido pelo Vine e depois migrou para o YouTube. Tanto que o canal dele no YouTube é o nome dele... se tornando inesquecível e gerando bastante retorno. Ou, pelo menos é o que eles queriam. No dia 27 de outubro de 2016, o Twitter comunicou que ela seria desligada. E o motivo? Corte de gastos. Por incrível que pareça, apesar da Vine ser um sucesso em números e conseguir atrair tanto usuários como criadores, ela não era boa em gerar lucro. Porque o maior faturamento das redes sociais vem de publicidade, ou seja, as marcas pagam para as plataformas rodarem anúncios em algum lugar da telinha. É assim que acontece aqui no YouTube, por exemplo, quando antes de começar um vídeo ou durante ele você vê alguma marca ou anúncio de serviço. Mesmo que você não clique, a plataforma já recebeu uma boa grana só para mostrar. O grande problema foi que a Vine não conseguia atrair anunciantes, porque os vídeos de 6 segundos não deixavam muito tempo sobrando para passar o anúncio. Além disso, os próprios criadores de conteúdo nem recebiam dinheiro pelos vídeos. Eles postavam apenas por diversão e como forma de divulgar a própria arte. Para piorar, foi nessa
nessa época que o Snapchat e o Instagram começaram a crescer. E justamente em 2016 surgiram os Stories, revolucionando a forma como as pessoas compartilhavam suas vidas. Por conta de todos esses fatores, a Vine quebrou e foi cancelada pelo Twitter. Mas eles conseguiram provar uma coisa pro mundo inteiro. As pessoas gostam de conteúdo rápido e hiperestimulante. No fim do dia, quando você chega do trabalho, só quer assistir um vídeo sobre futebol, videogame ou a treta do momento. Ninguém tá muito interessado em ler um livro denso, sabe? A Vine entendia isso, só falhou na execução do negócio. Só que essa ideia não estava perdida. Em 2014, enquanto a gente estava chorando pelo 7-1 da Alemanha, do outro lado do mundo nascia um outro aplicativo chamado Musical.ly, o segundo pai do TikTok, vamos dizer assim. A ideia inicial dos desenvolvedores era criar um espaço onde os alunos pudessem compartilhar vídeos educativos sobre matemática, filosofia e outras matérias da escola. Só que, mais uma vez, o projeto fracassou, porque os jovens não estavam interessados em um aplicativo para estudar. Passar horas aprendendo Bhaskara ou genética era fora de cogitação. É bem melhor assistir um vídeo sobre os lances mais inacreditáveis do futebol. Mas, antes do Musical.ly e de Vasco igual ao Vine, os desenvolvedores optaram por mudar a proposta. O aplicativo passou a permitir que os usuários dublassem músicas e áudios famosos, e dessa forma, só mudando uma chavinha, ele atraiu milhões de jovens sedentos para participarem das novas trends. E tinha de tudo, desde pessoas fazendo dança, dublando cena e até mesmo os furries. Pois é, nem aqui a gente escapa deles. Só que apesar do sucesso, o Musical.ly teve os mesmos problemas que o Vine. Ele não gerava lucro porque não conseguia atrair anunciante. Porém, uma coisa já havia mudado. O tempo de vídeo agora era de 15 segundos, superando os míseros 6 anteriores. E assim, nós finalmente chegamos em 2018, o ano que tudo mudou. Uma empresa chinesa chamada ByteDance comprou o Musical.ly por quase $1 bilhão. Pois é, a China não tava pra brincadeira. E eles investiram pesado para identificar as preferências dos usuários e entender como deixar todo mundo preso na plataforma pelo máximo de tempo possível, sem que percebessem o tempo desperdiçado com conteúdos inúteis. Depois de muitos testes e atualizações, finalmente nasceu o aplicativo que transformou a forma como a gente consome conteúdo. A grande sacada foi aumentar o tempo dos vídeos para 60 segundos, pouco tempo depois do aplicativo ser lançado. E hoje, inclusive, eu acho que é bem mais. Dessa forma, os usuários poderiam criar vídeos mais longos, o que possibilita maior liberdade artística, ao mesmo tempo que sobra espaço para os anunciantes rodarem anúncio. E no fim, deu tudo certo. Em 2021, o TikTok já contava com mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês, e só como base de comparação, o YouTube demorou quase 10 anos para conseguir isso. O grande problema é que o TikTok não tá e nunca esteve preocupado com a qualidade do conteúdo. O importante é só entregar ele da maneira mais rápida possível. Por conta disso, geralmente quem cria conteúdo pra lá não tá muito focado em produzir grandes roteiros ou com muita edição. O foco é só conseguir o máximo de número possível, com like, seguidor e visualizações. E aqui começam os prejuízos da plataforma na nossa saúde mental, porque ao invés dos influencers ficarem felizes em produzir algo de qualidade, só o que importa é ter milhões de views. Então criar conteúdo hoje se resume a fazer só o que dá curtida, ou melhor, o que mexe com o nosso cérebro. É por isso que vídeos hipersexualizados, eróticos ou até gore mesmo, tipo acidente de trânsito e tribunal do crime, são muito virais por lá. Eles acabam com a nossa saúde, mas é difícil deixar de assistir. Aqui no Brasil eu acho que isso não ficou tão conhecido, mas existe até uma série de Ben Roth chamada Skibidi Toilet, que lá na gringa ficou bem famosa. Basicamente é uma série animada que não... Skibidi Toilet é uma merda, cara. É uma merda. Porra, como que uma porra dessa fez tanto sucesso, cara? Aqui nem tanto aqui no Brasil, mas lá fora, como é que uma merda dessa fez tanto sucesso, cara? Puta que pariu, cara. Mas também, bailarina cappuccino, tralaleiro, tralalá, bombadinho, crocodilo, também é outra porra que surgiu no TikTok, nessas merdas. Caralho, a gente tá ladeira abaixo como civilização, filho. Possui nenhuma lógica ou sentido. É uma animação que só mostra umas cabeças humanas em contextos aleatórios e uma música que é cantada pelo personagem. Você consegue entender alguma coisa disso? Pois é, mas eles ainda são a ponta do iceberg. Outras trends passaram ainda mais do limite. Em 2020 surgiu o Benadryl Challenge, que consistia em tomar doses excessivas do anti-histanímico Benadryl para induzir alucinações. Depois, bastava filmar os resultados, postar no TikTok e esperar as views. Não é de se achar estranho
estranho que isso gerou muita polêmica entre os pais, principalmente porque a gente estava num período de pandemia, onde a preocupação com os filhos era maior. A parte pior dessa história é que foram confirmadas vítimas fatais desse desafio, o que é bem triste, mas a pior parte ainda ia chegar. Isso porque o TikTok está se tornando a principal plataforma de pesquisa da população. As pessoas estão deixando de usar o Google ou outros mecanismos mais confiáveis para procurar no TikTok sobre diversos assuntos. Cara, tá aí uma coisa que não me entra na cabeça, cara. Tu ir no TikTok e achar informação, velho. Ah, beleza, não quero ir no Google para entrar num artigo. Ok. Mas, cara, no YouTube da vida, alguma coisa assim, cara. Alguma fonte, alguma veículo de mídia que tu confie nas informações, vai lá e vai atrás, cara. É TikTok, velho. Como filosofia, ciência e principalmente política. E aqui nasce um outro problema gigantesco. Se o próprio aplicativo não se importa com a qualidade da informação e os influencers estão mais engajados com o alcance, é mais importante falar algo absurdo do que verdadeiro. Nisso surgem fake news, ataques de direita, esquerda, vice-versa e conteúdo sensacionalista. Imagina só o que vai acontecer nas eleições desse ano, em 2026. Cara, eleições 2026, cara, vai ser um caos, velho. Vai ser um caos, cara. Esse negócio do TikTok. O TikTok já foi um problema gigantesco na eleição americana. Na época, o governo Biden estava até cogitando em proibir o TikTok, pedir para lá. Aí a campanha do Trump começou a falar que não, que o proibir o TikTok era censura, não sei o quê. Claro, porque ele estava se beneficiando bastante, né, a campanha do Trump. Porque ele estava ganhando muito engajamento na internet por causa do TikTok. Mas agora, nessas eleições de 2026, cara, o que vai ter de IA no TikTok não é brincadeira, cara. O que vai ter de IA com desinformação, com mentira no TikTok não é brincadeira, cara. Porque lá viraliza muito rápido. A própria plataforma, ela é, que nem o Samuel tá falando, ela é para entregar, ela não se importa com o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Ela tem que entregar o conteúdo. Ela tem que imprimir o máximo possível de telas o conteúdo. Então, cara, isso vai ser um Deus nos acuda, cara. E aí, São Cruz, como é que você tá, São Cruz? Boa noite, São Cruz. Com certeza não vai ser bom. E é óbvio que existem vários perfis bons, mas eles representam a minoria. Dessa forma, em última instância, o TikTok alimenta um desejo por validação através de likes e seguidores, ao mesmo tempo que induz os usuários a produzir comportamentos arriscados que muitas vezes nem poderiam passar pelas diretrizes da plataforma. E ele assume um papel predominante na sociedade ao se tornar um dos principais veículos de informação e entretenimento das pessoas. Mas afinal, quais são os prejuízos para o cérebro? Bom, o principal é a falta de concentração. Por conta do consumo incessante de vídeos curtos, a nossa capacidade de focar nas coisas está diminuindo. Alguns estudos, inclusive, dizem que é menor que um peixe. Isso acontece porque toda vez que a gente busca essa recompensa rápida através de vídeo curto, nosso cérebro começa a se acostumar com isso. É como se nós estivéssemos condicionando ele a sempre buscar a dopamina rápida e sem nenhum esforço. Então o livro não é mais atrativo, a academia é muito desgastante e até os próprios relacionamentos sofrem com isso. Porque você não precisa mais estar com alguém se pode acompanhar vários influencers perfeitos. E isso é muito perigoso, cara, porque as pessoas estão perdendo a noção da realidade e preferindo viver cada vez mais na internet. E nem precisa mentir, eu sei que você assiste vídeo curto quando tá almoçando, quando tá no banheiro, na fila do banco. Todo mundo já fez isso, até eu também. A grande questão é que essa scrollada rápida prejudica a nossa memória de curto prazo, que é a capacidade de guardar informações recentes, como onde você deixou as chaves de casa. Eu vejo muito vídeo curto antes de dormir, cara. Mas eu não fico 1 hora, 2 horas, não. Eu vejo um pouquinho e eu já me podo, eu tenho essa ciência, tá ligado? Que eu posso correr o risco de ficar muito tempo ali. Mas eu vejo uns videozinhos, um short. O conteúdo curto que eu mais consumo é shorts. Shorts. Antes eu via muito Reels no Instagram.
Mas eu pegava... É porque eu não vejo no celular, eu vejo no computador. Outra coisa. Se eu pego no celular e vou no Reels do Instagram, eu capaz de ficar ali por muito tempo. Agora, no Shorts do YouTube, eu tenho outras coisas que podem chamar a minha atenção, que eu posso dividir a minha atenção, né? Não fica só ali naquele conteúdo. Já aconteceu muitas vezes, cara, de eu ver um Shorts no YouTube sobre um assunto e pesquisar esse assunto no próprio YouTube, um vídeo longo. Teve agora sobre a história de Canudos, né? Antônio Conselheiro e tudo mais, da guerra de Canudos, que rolou ali logo no início da República Brasileira, na época do presidente Prudente Moraes e tudo mais, né? O que rolou. Eu vi um short sobre isso e fui atrás de um vídeo. Então, assim, no YouTube, no computador, pelo menos, eu posso ainda ter essa outro quê, né? Posso ver um conteúdo interessante que me desperte curiosidade e vou atrás de uma coisa mais densa, mais substancial. Mas eu vejo mais shorts e mais ali antes de dormir, né? Casa ou o que ia fazer quando pegou o celular. E agora, para finalizar o vídeo, eu te faço uma pergunta. Se a gente está perdendo a capacidade de lembrar informações tão básicas, como vamos ser capazes de estudar coisas difíceis como matemática, física, filosofia? Simplesmente não vamos. E ainda seremos diagnosticados com TDAH, por exemplo. O resultado piora ainda mais quando vários artigos científicos apontam para o mesmo desfecho. Consumir redes sociais aumenta a probabilidade de você sentir ansiedade ou depressão. E cá entre nós, quando você olha para a geração Z, dá para perceber o impacto que as redes têm na vida deles. O jovem é alguém que está buscando construir essa própria identidade, e nada é melhor do que fazer isso no lugar certo, mas não é a rede social. Ao abrir o TikTok, você se depara com um garoto de 15 anos que tem uma Porsche, um coach maluco que promete que você só vai ser feliz de comprar o curso dele, ou uma garota oferecendo pack. Essa infinitude de ideias faz você se sentir perdido e também com que se compare com outras pessoas. E com isso surge o sentimento de que a sua vida e a minha vida está atrasada em relação a todo mundo. Mas como a gente pode estar atrasado em relação à própria vida? Esse é um bom questionamento. Quem é muito novo nem descobriu a própria identidade ainda e muitas vezes acredita que a vida nem tem significado. Em 2021, o renomado jornal The Wall Street postou uma matéria muito polêmica. Basicamente, os jornalistas expuseram como o TikTok oferece vídeos relacionados a sexo e drogas para menores de idade. Mas como é que eles conseguem fazer isso, Samuel? Isso não vai contra as próprias diretrizes? Eu vou te explicar. A plataforma permite que, sem querer, alguns vídeos um pouco suspeitos sejam exibidos para jovens de 13 a 15 anos. Quais vídeos? Bom, conteúdos com chicotes, correntes ou instrumentos de tortura. Essa é uma forma da plataforma direcionar os jovens para conteúdos relacionados a fetiches que envolve tanto o aspecto sexual quanto de abuso de substâncias. Para quem não entendeu, numa linguagem mais simples, o TikTok faz com que você seja mais propenso a drogas ou a vícios como pornografia. Porque quando aparece um conteúdo assim, o seu cérebro, ainda mais se for jovem, é fisgado. E com isso, o tempo assistido aumenta. E após coletar esses dados, o TikTok divulga cada vez mais conteúdos iguais. Não só ele, como todas as plataformas hoje em dia. Por exemplo, se você assiste uma edit do Neymar durante uns 3 minutos, é provável que o TikTok comece a te recomendar outros vídeos semelhantes na sua timeline. Através disso, a plataforma consegue alimentar o seu vício e te mantém preso num ciclo de consumo infinito. Agora troca o Neymar, que é inofensivo, para drogas, festas, abusos e conteúdo adulto. É por isso que cada vez tem viralizado mais pessoas que defendem um estilo de vida longe das telinhas. Elas... Uma coisa, eu acho isso aí uma faca de 2 legumes, né? Uma faca de 2 legumes. Esse negócio do TikTok é o algoritmo de qualquer rede social. Fica te recomendando muito daquele conteúdo que recente foi apresentado primeiro na tua tela, né? No caso ali, o edito do Neymar. Nem sempre eu perco 3 minutos do edit do Neymar, aquilo é o conteúdo que eu quero consumir a partir de então. Pode ser que aquele edit seja bem legalzinho, ou eu só queira ver aquele edit mesmo em específico, aquele ali mesmo, naquele momento quero assistir aquilo ali. Já aconteceu muitas vezes, cara, de eu assistir um Shorts ou um Reels
pouquinho mais longa e ficar ali entretido com aquilo ali e o algoritmo ficar me entregando coisas semelhantes daquilo ali, mas eu não quero mais saber daquela porra. Aquilo ali foi aquele lá que eu queria e deu. Então é uma parada assim que tem seus benefícios, tem a sua parte prática, mas também tem a sua parte negativa, né? Porque ele fica te empurrando goela abaixo o mesmo conteúdo por um tempo. Aí tu tem que ficar passando esses vídeos sem passar nem 2 segundos na tela, porque tu quer falar pro algoritmo, eu não quero mais ver essa porcaria. Tipo, não é bom e não é ruim, é bom e não é bom ao mesmo tempo. Optam por passar mais tempo lendo, meditando ou só aproveitando a paisagem. Mas aí eu também vou ter que criticar, tá? Eu entendo essa parada e até apoio. Só que tudo hoje precisa da internet, principalmente para fazer dinheiro. Imagina se eu decido agora viver fora das redes sociais. Meu canal acaba. Eu preciso ficar antenado sobre as notícias e com o que tá em alta. E também não usar redes sociais no mundo de hoje causa até solidão. Aquele efeito de que você tá fora de um grupo. Então, se todo mundo fizesse, começasse a ter relações mais offline e tal, seria bom, mas não é o caso. Então cuidado para não se isolar e ficar sozinho. Mas isso não quer dizer que seja uma estratégia 100% ruim. Em meio a tantos problemas, eu acho que a melhor saída é diminuir o tempo de tela e apostar em hábitos mais saudáveis. Sair para fazer atividade física ao ar livre, ler mais livros, começar um novo esporte, tudo isso pode e vai minimizar o impacto do TikTok e de outras redes na sua vida e te fazer um ser humano melhor. Porque o vídeo ou o story que seus influencers favoritos postam todos os dias não são tão importantes assim. Isso é basicamente o efeito FOMO. E eles até sabem disso, mas preferem alimentar a sua curiosidade porque esse é o trabalho deles e de onde conseguem lucrar. Tanto que a cada dia que passa, mais influencers ficam bilionários, enquanto você só fica observando a vida perfeita. E quer saber como funciona todo esse esquema? É o que eu te explico nesse vídeo aqui. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e fui, rapaziada. Valeu, Samuel. Bom conteúdo, cara. Uma boa reflexão do Samuel sobre como o TikTok age para necrosar nosso cérebro, né, cara? Acabar com a nossa atenção e a nossa capacidade cognitiva. TikTok não é ruim. E discurso não é ruim. Mas hoje, o modelo de negócio no TikTok, desses vídeos curtos, ele é voltado para isso, que nem o Samuel falou. Ter o máximo, buscar o máximo de visualização rápida, o mais rápido possível. Para entregar números para as empresas que anunciam no TikTok, para entregar números para as empresas que patrocinam o TikTok. Para inflar os números deles mesmos. Então, assim, quanto mais impressionante, quanto mais surpreendente, quanto mais inacreditável, quanto mais sensacionalista for o conteúdo, ele vai ser melhor ranqueado dentro do algoritmo porque ele é mais suscetível a ser clicado, a ser retido, né? É só parar de scrollar e ficar naquele vídeo. Então, assim, o compromisso, não há um compromisso com a qualidade do conteúdo, não há um compromisso com a responsabilidade desse conteúdo, mas sim só com a visualização para gerar números, inflar os números da própria plataforma. E os criadores de conteúdo sabem muito bem disso, e por isso que eles criam conteúdos desse tipo. Viciantes, apelativos. É isso, cara. Mas assim, eu não acredito que vai ser sempre assim, tá? Eu não acredito que vai ser sempre assim. A gente sempre tende a exagerar num começo, né, num princípio, e depois as coisas vão se adequando ao longo do tempo. As coisas vão se assentando e normalizando numa parada um pouco mais saudável. Eu acho que com o tempo, esse tipo de coisa vai suavizar, vai dar uma normalizada e vai ficar num aspecto um pouquinho mais saudável do que é hoje. Isso é o que eu acredito, né? Espero que isso ocorra.